Ninguém imaginava que o Natal dela começaria com uma perda que poderia destruir todos os seus sonhos. Até que um segredo escondido em uma fazenda prestes a ser vendida coloca Clara diante da chance de salvar o que ama ou perder tudo de vez. Algo está prestes a mudar para sempre. Na pequena Serra Branca, naquele dezembro frio e silencioso, Clara Moretti acreditava que nada mais poderia surpreendê-la, até bater à porta de um homem que havia esquecido o significado do Natal. E foi assim que tudo começou. Antes de continuar, me conta, de onde você está ouvindo essa história? E, claro, se inscreve no canal para não perder nenhum capítulo. A cidade litorânea de Serra Branca, encravada entre os morros suaves do sul de Santa Catarina, sempre respirava Natal antes mesmo de dezembro chegar. As ruas eram tomadas por luzes quentinhas, de um dourado suave que lembrava velas acesas. As padarias começavam a espalhar cheiro de rabanada desde o amanhecer, e as famílias montavam presépios em frente às janelas como se guardassem pequenos mundos de afeto. No meio desse cenário estava Clara Moretti, uma artesã de 30 anos que herdara da mãe não apenas a loja de bordados, mas também uma sensibilidade rara para transformar lã, linha e pano em emoções. Seus suéteres natalinos eram conhecidos por parecerem carregados de memória. Cada ponto parecia contar uma história que não cabia nas palavras. Mas aquele dezembro tinha um gosto amargo. A loja que costumava comprar suas peças cancelara todos os pedidos sem aviso. Alegaram problemas com o lote de lã usado, uma lã que vinha exclusivamente da Fazenda Estrela do Norte, produtora local tradicional, famosa pela qualidade quase mítica de suas alpacas. Era como se tudo que Clara segurava com tanto cuidado tivesse escorregado das mãos de uma só vez. Sozinha na loja silenciosa, ela observava os suéteres prontos, vermelhos profundos, brancos nevados, verdes de pinheiro e, especialmente, um suéter azul, inspirado no céu da manhã de Natal que ela e a mãe sempre admiravam juntas. Aquele azul tinha algo de infinito, algo que acalmava e doía ao mesmo tempo. Clara respirou fundo, apoiando o tecido no peito. Eu não vou deixar esse Natal passar como se nada importasse, sussurrou para si mesma. Havia algo que ela nunca tivera coragem de fazer, ir pessoalmente até a Fazenda Estrela do Norte para falar com o proprietário, Miguel Duarte. Miguel era conhecido na cidade por ser reservado, quase inacessível. Depois da morte de sua esposa, Helena, 2 anos antes, ele se retraíra ainda mais. Cuidava sozinho da fazenda e da filha pequena, Lia, e raramente participava dos eventos da comunidade. As pessoas diziam que ele carregava nos ombros uma tristeza que o tempo não conseguia dissolver. A fazenda, que sempre fora símbolo de prosperidade e tradição, agora corria risco de ser vendida. E isso apertava o coração de Clara. Desde menina, ela sonhava em fazer uma verdadeira parceria com aquela família que produzia a lã mais delicada do estado. Segurando firme o suéter azul, ela decidiu: eu vou até lá. Nem que seja para ouvir um não. A estrada até a fazenda era rodeada por araucárias que pareciam tocar o céu. Quando Clara estacionou o carro diante do grande portão de madeira, seu coração deu um salto. A Estrela do Norte era ainda mais bonita do que ela imaginava. Campos amplos se estendiam até onde a vista alcançava. As alpacas caminhavam tranquilas sob o sol da manhã, criando pequenos pontinhos brancos e caramelos no campo verde claro. O celeiro principal, pintado de vermelho antigo, tinha pequenas estrelas de madeira penduradas, algumas gastas pelo tempo, outras recém-colocadas. Clara caminhou até a entrada, completamente tomada pela mistura de nervosismo e encanto. Foi então que viu Miguel. Ele empurrava um carrinho de fardos de feno, com as mangas da camisa enroladas até os cotovelos. Os cabelos escuros estavam bagunçados pelo vento e a expressão no rosto era de alguém acostumado a carregar mais do que deveria. Ele era bonito, mas havia algo quebrado nele, como se um pedaço tivesse ficado preso no passado. Quando notou Clara, ele parou. Bom dia, a senhora está procurando alguém? A voz era firme, porém suave. E havia cautela nela. Clara segurou o suéter azul como se fosse um escudo. Eu sou a Clara Moretti. Trabalho com tricô e eu uso a lã da sua fazenda nas minhas peças. Vim porque acho que talvez possamos nos ajudar. Miguel franziu a testa, desconfiado. Se isso for sobre contratos cancelados, eu já ouvi promessas demais.
Clara engoliu seco. Aquele não seria um diálogo fácil. Não é só sobre isso, respondeu, erguendo o suéter. Eu fiz essa peça com a sua lã. E queria te mostrar. Miguel pegou o suéter com cuidado, quase com reverência. A textura azul refletiu a luz dourada da manhã, e por um instante ele pareceu entrar num lugar distante, silencioso. É bonito, disse ele, baixinho. Muito bonito. Mas, não sei o que posso fazer agora. A fazenda está com problemas. E eu, não posso arriscar mais nada. Clara respirou fundo. Miguel, eu sei que você está passando por um momento difícil. E sei que essa fazenda é mais do que terra e animais. É história. É família. É memória. Os olhos dele se estreitaram, surpresos por ela tocar exatamente onde doía. Eu estou disposta a trabalhar aqui, continuou ela. A aprender. A ajudar de verdade. Quero criar uma coleção especial de Natal usando a sua lã 100% local, 100% sustentável. E quero te ajudar a alcançar compradores que respeitem isso. Miguel ficou em silêncio. O vento soprou entre as árvores, balançando as estrelas de madeira no celeiro e espalhando um tilintar suave pelo ar. Então, uma vozinha surgiu atrás dele. Pai! Quem é ela? Clara se virou. No batente da porta estava Lia, com um gorro vermelho torto e um olhar curioso. Era uma menina de sorriso fácil, apesar da tristeza escondida ali, a mesma tristeza que Clara conhecia muito bem. Clara se agachou, ficando na altura da menina. Oi, Lia. Eu sou a Clara. Eu faço roupas, de Natal. Os olhos da menina se iluminaram de verdade. Roupas de Natal. Sério mesmo? Clara sorriu e assentiu. Miguel observou a cena com um brilho inesperado no olhar, como se tivesse esquecido como era ver a filha sorrir daquele jeito. Clara se levantou devagar. Eu sei que não vai ser simples. Mas deixa eu tentar. Me deixa provar que ainda vale lutar pelo que importa. Principalmente no Natal. Miguel respirou fundo. Longo. Dolorido. Então, olhando para o céu azul acima dos campos, um azul que era quase o mesmo do suéter nas mãos, ele tomou uma decisão. Você tem até a meia-noite da véspera de Natal, disse ele, finalmente. Se até lá você me convencer de que isso funciona, eu fecho com você. Clara sentiu o coração abrir uma fresta de luz que há muito não via. Então começamos hoje, respondeu, firme. Lia bateu palminhas, animada. E assim, diante das colinas verdes e das alpacas que caminhavam preguiçosamente pelo campo, algo novo começou a ser tecido. Fio por fio. Silêncio por silêncio. Uma história sobre cura, coragem. E um Natal capaz de mudar tudo. O primeiro dia de Clara na Fazenda Estrela do Norte começou antes do amanhecer. Ela acordou na pequena casa de hóspedes que Miguel havia liberado para ela, um lugar simples, mas aconchegante, com paredes brancas e uma janela que dava diretamente para os campos. Ainda estava escuro quando ela ouviu os primeiros sons, o vento nas árvores, o murmúrio distante das alpacas, o render de portões sendo abertos. Clara se levantou, vestiu uma blusa de lã grossa e saiu para encontrar Miguel já trabalhando no celeiro. Ele carregava baldes de água, verificava comedouros, acariciava o focinho de cada animal como se aquele gesto fosse uma conversa silenciosa. Bom dia, disse Clara, tímida. Miguel virou, surpreendido de vê-la tão cedo. Você realmente vai começar agora? Claro. Tempo é o que menos temos. Ele assentiu, um pequeno sorriso tocando o canto da boca. Então deixa eu te mostrar como as coisas funcionam aqui. E assim começou a educação de Clara sobre o universo das alpacas. Miguel era paciente, mas exigente. Mostrou a ela como identificar qual animal produzia a lã mais macia, como tosquiá-la sem machucar, como separar os diferentes tipos de fibra. Havia uma precisão quase artística em tudo que ele fazia, cada movimento tinha propósito, cada decisão era baseada em décadas de conhecimento familiar. Minha avó começou com 2 alpacas, contou Miguel enquanto trabalhava. Minha mãe transformou isso em um rebanho. Meu pai criou o sistema de tingimento que ainda usamos. E eu deveria ter expandido tudo isso. Havia arrependimento na voz dele. Clara, enquanto carregava um balde de água,
Perguntou suavemente. Por que você não expandiu? Miguel parou, as mãos no ar. Porque Helena ficou doente. E depois ela se foi. E eu fiquei com Lia. E com medo. Muito medo de perder mais alguma coisa. Clara sentiu o peito apertar. Conhecia bem esse medo. Minha mãe morreu há 2 anos, disse ela, baixinho. Eu ainda estou aprendendo a viver sem ela. Miguel a olhou por um longo tempo. E naquele olhar havia reconhecimento, 2 corações que entendiam a mesma dor. Lia apareceu por volta das 7 da manhã, ainda com pijama, os cabelos despenteados. Pai, tá com fome, reclamou, preguiçosa. Vem aqui, filha. Vou fazer café da manhã. Mas Clara se adiantou. Deixa eu fazer. Eu adoro cozinhar. Miguel hesitou, mas Lia já puxava Clara pela mão, curiosa. Na pequena cozinha da casa principal, Clara preparou um café da manhã que parecia saído de um filme. Pão caseiro que ela havia trazido de Serra Branca, queijo fresco, mel, frutas vermelhas, leite quente com chocolate. Enquanto cozinhava, Lia ficava sentada no banco da cozinha, balançando os pés, fazendo perguntas sobre tudo. Você tem filhos? Não, querida. Por quê? Clara sorriu, triste. Porque ainda não encontrei a pessoa certa. E por quê? Porque eu estava muito ocupada trabalhando. Minha mãe trabalhava muito também, disse Lia, com a inocência que só crianças têm. Mas ela sempre tinha tempo para mim. Ela dizia que eu era mais importante que tudo. Clara sentiu os olhos queimarem. Sua mãe tinha razão. Você é muito importante. Quando Miguel entrou na cozinha e viu aquela cena, a filha rindo, a mesa cheia de comida quentinha, Clara sorrindo genuinamente, ele parou na porta, completamente tomado por uma emoção que não conseguia nomear. Era como se alguém tivesse aberto uma janela que ele havia mantido fechada há muito tempo. Nos dias seguintes, o padrão se repetiu, mas com variações que aprofundavam tudo. Clara acordava cedo, trabalhava no celeiro com Miguel, aprendia os segredos da fazenda. À tarde, ela se dedicava ao design e à tecelagem, usando a lã que conseguiam tosquiar. À noite, cozinhava para os 3, e depois se sentavam na varanda, vendo o pôr do sol tingir o céu de cores que não existiam em nenhuma paleta. Mas nem tudo era harmonia. No terceiro dia, Clara cometeu um erro que quase destruiu tudo. Ela estava tosquiando uma das alpacas mais velhas, chamada Esperança, quando perdeu o controle da tesoura. A lâmina escorregou e fez um pequeno corte no pescoço do animal. Não era grave, mas era suficiente para que a alpaca se assustasse e cuspisse direto no rosto de Clara. Miguel correu para ajudá-la, furioso não com Clara, mas com a situação. Você não deveria estar fazendo isso sozinha, gritou, enquanto limpava o rosto dela com um pano. Clara, humilhada e machucada, começou a chorar. Eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. Eu estou tentando tão duro. Eu sei que você está tentando, disse Miguel, mais calmo agora. Mas isso aqui não é um jogo. Esses animais são seres vivos. Eles confiam em mim. E você quase machucou um deles. Clara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Talvez eu não devesse estar aqui, sussurrou. Miguel a olhou, e viu nos olhos dela o mesmo desespero que ele carregava. E algo dentro dele cedeu. Não. Você precisa estar aqui. Mas você precisa aprender a fazer isso direito. Deixa eu te ensinar melhor. E assim, Miguel se tornou seu professor mais dedicado. Passou horas mostrando técnicas, corrigindo postura, ensinando como conversar com os animais através do toque e da energia. Lia observava tudo isso com os olhos brilhando. Pai nunca ensinou ninguém assim antes, disse ela para Clara, uma noite. Ele está feliz? Lia pensou por um momento. Acho que sim. Ele sorri mais agora. Desde que a mamãe morreu, ele não sorria muito. Clara sentiu o coração disparar. Havia algo acontecendo entre ela e Miguel, algo que ia além da parceria profissional. Algo que assustava e atraía ao mesmo tempo. Mas havia um problema crescente. No quinto dia, Miguel recebeu uma ligação. Clara o viu saindo da casa com o celular na mão, a expressão mudando de esperança para preocupação. Quando voltou, ele estava diferente.
mais fechado. Temos um problema, disse ele, sentando-se pesadamente na varanda. Qual? A oferta de compra da fazenda. O comprador quer uma resposta até o dia 20 de dezembro. Se eu não vender até lá, ele vai procurar outra propriedade. Clara sentiu o mundo desabar. Mas, nós ainda temos tempo. Podemos. Clara, você é brilhante. Mas a realidade é que eu tenho dívidas. Muitas dívidas. Deixei tudo acumular enquanto cuidava de Lia. E uma venda agora poderia resolver tudo. Garantir o futuro dela. Mas vender a fazenda não é garantir nada. Protestou Clara, com a voz tremendo. Isso é desistir. É deixar morrer um legado que sua família construiu por décadas. Miguel se levantou, frustrado. Você não entende. Você não tem uma filha dependendo de você. Você não conhece o peso dessa responsabilidade. As palavras saíram como uma facada. Clara ficou em silêncio. Depois, se levantou e entrou na casa sem dizer nada. Naquela noite, ela não desceu para jantar. Miguel preparou a comida sozinho, e Lia comeu em silêncio, percebendo a tensão. Pai, você brigou com a Clara? Não, filha. Nós só temos opiniões diferentes. Mas você gosta dela, né? Miguel não respondeu. Mas a resposta estava em cada célula do seu corpo. O sexto dia começou com uma revelação inesperada. Clara acordou cedo, como sempre, e foi até o celeiro. Mas desta vez, encontrou Miguel já lá, segurando um caderno antigo, cheio de anotações e desenhos. O que é isso? Perguntou ela, cautelosa. Miguel a olhou, e havia lágrimas nos olhos. São os planos que Helena e eu fizemos. Antes dela ficar doente. Nós queríamos expandir a fazenda, criar um showroom, oferecer workshop sobre tecelagem e sustentabilidade. Queríamos que Lia crescesse vendo a beleza do que a família construiu. Ele folheou o caderno com cuidado. Mas quando ela morreu, eu guardei tudo isso. Porque doía demais lembrar. Clara se aproximou, lendo os desenhos. Eram lindos. Detalhados. Cheios de sonho. Miguel, esses planos, eles não morreram com Helena. Eles estão aqui. Você está aqui. Lia está aqui. Miguel a olhou. E você? A pergunta era simples, mas carregava tudo. Clara respirou fundo. Eu também estou aqui. Se você deixar. Miguel se aproximou dela lentamente. Havia tanto medo no rosto dele quanto esperança. Eu tenho medo de me apaixonar de novo, confessou ele. Tenho medo de que tudo desabe de novo. Eu também tenho medo, respondeu Clara. Mas sabe o que eu aprendi? Que o Natal não é sobre segurança. É sobre coragem. É sobre acreditar que vale a pena tentar, mesmo quando tudo parece impossível. Miguel estendeu a mão para ela. Clara a pegou. E naquele momento, entre as alpacas dormindo e as primeiras luzes do amanhecer, algo mudou. Não foi um beijo. Não foi nada dramaticamente cinematográfico. Foi apenas dois corações reconhecendo que não estavam mais sozinhos. Mas a alegria foi breve. No sétimo dia, Lia acordou com febre. Não era nada grave, uma gripe comum de inverno, mas Miguel entrou em pânico. Ele carregava a filha para o quarto, chamou o médico, ficou ao seu lado toda a noite. Clara, vendo assim, percebeu a profundidade do trauma que ele carregava. Perder Helena o havia deixado frágil, temeroso de perder mais alguém. Ela ficou acordada também, preparando chás, fazendo compressas frias, cantando músicas baixinhas para Lia dormir. Quando Lia finalmente melhorou, no dia seguinte, Miguel a encontrou dormindo na cadeira ao lado da cama da filha. Ele a olhou por um longo tempo. E naquele silêncio, tomou uma decisão. No 9º dia de dezembro, Miguel chamou Clara para conversar. Eles estavam no campo, vendo o pôr do sol. As alpacas pastavam tranquilamente ao fundo. Eu vou recusar a oferta de compra, disse ele, simplesmente. Clara se virou, incrédula. O quê? Eu vou recusar. E vou tentar fazer funcionar. Com você. Com a coleção. Com os planos que Helena e eu tínhamos. Mas e as dívidas?
A gente encontra um jeito. Talvez empréstimo, talvez parcerias. Mas não vou vender. Não vou desistir. Clara sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Por quê? Miguel a puxou para perto. Porque você me mostrou que ainda vale lutar. Porque Lia merece crescer aqui, vendo que os sonhos são possíveis. E por quê? Porque eu não quero passar o resto da vida me perguntando e se. Ele a beijou. Suave, cuidadoso, como se beijasse algo sagrado. E Clara entendeu que aquele beijo era mais do que romance. Era esperança. Era cura. Era um sim para o futuro. Os dias seguintes foram frenéticos. Clara e Miguel trabalharam lado a lado para terminar a coleção de suéteres. Ela desenhou, ele produziu a lã, Lia ajudava a tingir com cores que representavam o Natal, vermelhos profundos, verdes floresta, brancos puros, e aquele azul infinito que havia começado tudo. Lia, recuperada, virou uma pequena assistente entusiasmada. Ela ajudava a dobrar as peças, a colocar as etiquetas, a organizar tudo em caixas especiais que Clara havia decorado com pequenas estrelas de madeira. No 13º dia, Clara recebeu uma ligação de seus contatos em São Paulo. Grandes lojas estavam interessadas na coleção. Muito interessadas. Eles querem exclusividade, explicou Clara para Miguel, com os olhos brilhando. Eles querem que seja 100% local, 100% sustentável. Exatamente como você queria. Miguel a abraçou, levantando-a do chão. Nós conseguimos. Nós realmente conseguimos. Lia dançava ao redor deles, cantarolando uma música de Natal. Mas havia ainda um último obstáculo. No 14º dia, a ex-sogra de Miguel apareceu na fazenda. Seu nome era Dona Marisa, e ela vinha com uma proposta que mudaria tudo. Miguel, querido, disse ela, tomando café na cozinha. Eu e meu marido estamos dispostos a comprar a fazenda por um preço muito bom. Você poderia se mudar para São Paulo, trabalhar conosco, e Lia teria a melhor educação, as melhores oportunidades. Miguel ficou pálido. Marisa, nós já conversamos sobre isso. Conversamos, mas você não ouviu. Olha para você, Miguel. Você está tentando fazer funcionar algo que não funciona. Uma fazenda pequena, uma coleção de roupas, isso nunca vai te dar segurança financeira real. Clara, que estava na cozinha, sentiu o chão desaparecer. Dona Marisa anotou. E quem é você? Eu sou a Clara. Eu trabalho com Miguel na coleção de Natal. Marisa a olhou de cima para baixo. Ah, sim. A artesã local. Bem, querida, não tenha ilusões. Isso aqui é um negócio temporário. Miguel precisa de estabilidade real. Não de sonhos. As palavras foram como veneno. Miguel se levantou, furioso. Marisa, você precisa sair da minha casa. Agora. Mas Miguel. Agora. Depois que ela saiu, Miguel ficou em silêncio absoluto. Clara podia ver a dúvida voltando aos olhos dele. Ela tem razão em alguns pontos, disse ele, baixinho. Eu estou arriscando o futuro de Lia. Não, você não está, respondeu Clara, pegando nas mãos dele. Você está dando a ela algo muito mais valioso, um exemplo de coragem. De alguém que não desiste. De alguém que acredita que vale a pena lutar pelo que importa. E se não funcionar, então a gente tenta de novo. Mas pelo menos a gente vai ter tentado. Pelo menos Lia vai saber que seu pai lutou. Miguel a beijou novamente, desta vez com desespero, como se estivesse se agarrando a ela para não afundar. Os últimos dias antes do Natal foram uma mistura de esperança e tensão. A coleção estava pronta. As encomendas começavam a chegar. Mas Miguel ainda tinha dúvidas que o roíam por dentro. Na noite de 23 de dezembro, ele chamou Clara para conversar. Estavam na varanda, sob um céu repleto de estrelas. As alpacas dormiam nos campos. Lia estava dentro, dormindo, segurando um dos suéteres que Clara havia feito especialmente para ela, um suéter rosa com detalhes de neve. Eu preciso te dizer uma coisa, começou Miguel. Quando você chegou aqui, eu estava pronto para desistir. De tudo. Da fazenda, dos sonhos, de viver de verdade. Clara o ouviu em silêncio. Você me salvou.
Não apenas a fazenda. Você me salvou. Você também me salvou, respondeu Clara. Eu estava vivendo uma vida vazia. Apenas trabalhando, apenas sobrevivendo. Você me mostrou que ainda havia razão para acreditar. Miguel a puxou para seus braços. Eu quero passar o Natal com você. E o próximo. E todos os natais que vierem. Clara sentiu o coração explodir de alegria. Sim, sussurrou. Sim a tudo. E assim, na noite de 23 de dezembro, sob as estrelas de Serra Branca, dois corações que haviam sido quebrados encontraram uma forma de se reconstruir juntos. Mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. A véspera de Natal amanheceu com uma surpresa que ninguém esperava: neve. Não era muita. Apenas o suficiente para cobrir os campos da fazenda Estrela do Norte com um manto branco e delicado, como se alguém tivesse espalhado açúcar de confeiteiro sobre tudo. As alpacas caminhavam lentamente pelo campo nevado, criando pequenos rastros que pareciam desenhos de uma criança. Clara acordou e correu para a janela. Seu coração disparou. Neve. De verdade. No sul de Santa Catarina, em dezembro, era raro. Era mágico. Ela desceu correndo para a cozinha, onde encontrou Miguel já preparando o café. Lia ainda dormia, mas havia um brilho nos olhos do pai que Clara nunca havia visto antes. Você viu? Perguntou Miguel, apontando pela janela. Neve de Natal, sussurrou Clara, como se pronunciar em voz alta pudesse desfazer a magia. Miguel a abraçou por trás, apoiando o queixo no ombro dela. Eu acho que é um sinal, disse ele. De quê? De que a gente fez a escolha certa. Lia acordou uma hora depois, e quando viu a neve, sua reação foi de pura alegria infantil. Ela correu para fora da casa, ainda em pijama, e começou a pegar flocos de neve nas mãos, rindo de um jeito que Miguel não a ouvia há muito tempo. Clara e Miguel a seguiram, e os três passaram a manhã construindo um boneco de neve, fazendo anjos na neve, e deixando pegadas pelo campo enquanto as alpacas os observavam com curiosidade. Era simples. Era perfeito. Mas quando voltaram para dentro, por volta do meio-dia, Miguel recebeu uma ligação que mudou tudo. Era de Hugo Clemington, o dono da maior rede de lojas de moda sustentável do Brasil. Uma rede que tinha filiais em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte. Miguel Duarte? Perguntou a voz do outro lado. Sim, quem fala? Aqui é Hugo Clemington. Eu estou ligando porque recebi a coleção de suéteres de Natal que Clara Moretti enviou. E, bem, eu gostaria de fazer uma proposta que pode mudar tudo para vocês. Miguel olhou para Clara, que estava secando os cabelos de Lia com uma toalha. Seu coração começou a bater acelerado. Qual proposta, senhor? Eu quero comprar exclusividade de toda a sua produção de lã de alpaca pelos próximos 2 anos. E quero que Clara continue como designer exclusiva. Estou falando de um contrato que vai garantir a viabilidade financeira da fazenda, permitir que você recontrate funcionários, e ainda sobre dinheiro para expandir. Miguel ficou em silêncio. Senhor Clemington, isso é muito generoso. Não é generosidade. É bom negócio. Seus produtos são excepcionais. E Clara tem uma visão que o mercado está pedindo desesperadamente. Então, o que você diz? Eu preciso conversar com Clara. Claro. Mas eu gostaria de uma resposta até amanhã à noite. Porque eu gostaria de fazer um anúncio oficial no dia 26 de dezembro. Vocês seriam a nova marca sustentável da Clemington. Quando Miguel desligou, suas mãos estavam tremendo. Clara olhou, esperando. Nós conseguimos, disse ele, simplesmente. Nós realmente conseguimos. Ele contou tudo. Hugo Clemington. O contrato. A expansão. A viabilidade. Clara sentiu o chão desaparecer, mas desta vez de alegria pura. Lia pulava de um lado para o outro, sem entender completamente, mas sentindo a energia da celebração. Isso significa que a gente fica aqui? Perguntou ela para o pai. Sim, filha. A gente fica aqui. Lia abraçou Clara com força. Você vai ficar também, né, Clara? Você não vai embora? Clara olhou para Miguel. E viu nele a mesma pergunta. Eu não sei, respondeu ela, honestamente. Miguel a pegou pela mão. Clara, eu preciso te fazer uma pergunta. E preciso que você responda com o coração, não com a cabeça. Ela sentiu, nervosa. Você quer ficar aqui comigo?
Com Lia. Não apenas como parceira de negócios, mas como parte da nossa família. Clara sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Sim, respondeu ela, a voz tremendo. Sim, eu quero ficar. Miguel a beijou, enquanto Lia dançava ao redor deles, cantarolando uma música de Natal. Mas havia ainda uma coisa que precisava ser feita. Naquela noite, Miguel pediu para Clara ajudá-lo com algo especial. Ele a levou até o celeiro, onde havia preparado uma pequena surpresa. Havia velas acesas penduradas nas vigas de madeira, criando uma luz dourada e morna. As alpacas descansavam tranquilas nos seus compartimentos. E no meio do celeiro, havia uma pequena mesa coberta com uma toalha branca, com 2 pratos de comida caseira que Miguel havia preparado. O que é isso? Perguntou Clara, maravilhada. É um jantar. Só nosso. Antes da loucura do Natal chegar. Eles comeram em silêncio, apenas apreciando a presença um do outro. Depois, Miguel pegou na mão de Clara e a levou para fora do celeiro. O céu estava repleto de estrelas. A neve havia parado, mas ainda cobria tudo com aquele manto branco mágico. E o silêncio era tão profundo que parecia que o mundo inteiro havia parado para observá-los. Minha mãe costumava dizer que o Natal era o momento em que os milagres aconteciam, disse Miguel, olhando para o céu. Que era quando as pessoas que se amavam encontravam coragem para dizer a verdade. Ele se ajoelhou. Clara sentiu o coração parar. Clara Moretti, você entrou na minha vida como uma tempestade. Você me sacudiu, me desafiou, me fez acreditar novamente. Você me salvou. E eu não quero passar um único dia sem você. Ele tirou uma pequena caixa do bolso. Você quer casar comigo? Clara não conseguia respirar. Não conseguia falar. Apenas chorava e ria ao mesmo tempo. Sim, sussurrou. Sim, sim, sim. Miguel colocou o anel no dedo dela, um anel simples, feito de ouro branco, com um diamante pequeno mas perfeito. Eles se beijaram sob as estrelas, enquanto as alpacas descansavam pacificamente ao fundo, como se fossem testemunhas daquele momento sagrado. A noite de Natal chegou com toda sua magia. A fazenda Estrela do Norte havia sido transformada. Clara havia decorado cada canto com cuidado, guirnaldas feitas com a própria lã das alpacas, luzes quentinhas penduradas nas árvores, presépios artesanais colocados estrategicamente. Lia havia insistido em ajudar, e o resultado era uma mistura adorável de perfeição e caos infantil, mas era perfeito assim. A comunidade local havia sido convidada. Dona Cristina, a melhor tecelã de Serra Branca, estava lá. Padre João, que conhecia a família há décadas. Os vizinhos que haviam visto a fazenda quase desaparecer. Todos haviam vindo para celebrar. E quando todos estavam reunidos na varanda principal, Miguel pediu silêncio. Eu queria agradecer a todos vocês por estarem aqui, começou ele, com a voz emocionada. Há alguns meses, eu estava pronto para desistir. De tudo. Dessa fazenda, desses sonhos, dessa vida. Ele olhou para Clara. Mas então alguém chegou e me mostrou que ainda valia lutar. Que ainda havia razão para acreditar. Ele pegou na mão de Clara e a levantou. Eu queria anunciar que Clara e eu vamos nos casar. E que, a partir de amanhã, ela será minha sócia oficial na Fazenda Estrela do Norte. Juntos, vamos criar uma marca de moda sustentável que vai mostrar ao mundo que é possível fazer negócio com coração. A comunidade explodia em aplausos e gritos de alegria. Lia corria ao redor deles, gritando: A Clara vai ser minha mãe! A Clara vai ser minha mãe! E Clara, ao ouvir aquelas palavras, sentiu algo que nunca havia sentido antes, a sensação de pertencer, de estar em casa, de ter uma família. Mais tarde, quando a maioria dos convidados havia ido embora, os 3 se sentaram na varanda, observando a noite estrela. Lia dormia entre Clara e Miguel, a cabeça apoiada no colo de Clara, segurando um dos suéteres de Natal que Clara havia feito especialmente para ela. Você acha que sua mãe estaria feliz? Perguntou Clara para Miguel, baixinho. Miguel olhou para a filha dormindo, depois para Clara. Eu tenho certeza disso. Helena sempre dizia que a vida era feita de momentos. E que os melhores momentos eram aqueles compartilhados com as pessoas que a gente ama. Ele pegou na mão de Clara. Esse é um desses momentos.
Clara apoiou a cabeça no ombro de Miguel, e os dois ficaram em silêncio, apenas apreciando a perfeição daquele instante. Nos meses seguintes, tudo mudou. A marca Estrela do Norte foi lançada oficialmente. Os suéteres de Clara se tornaram famosos não apenas em Santa Catarina, mas em todo o Brasil. Lojas em São Paulo, Rio, Brasília e Belo Horizonte começaram a vender as peças. Mas o mais importante era que a fazenda floresceu. Miguel recontratou seus funcionários antigos. Expandiu o rebanho. E, seguindo os planos que Helena havia deixado, construiu um pequeno showroom onde as pessoas podiam aprender sobre o processo de produção, desde a tosquia até a tecelagem final. Lia virou a mascote da fazenda, ajudando os visitantes a conhecer as alpacas, contando histórias sobre cada uma delas. E Clara? Clara finalmente encontrou seu lugar no mundo. Não era em uma grande metrópole, cercada de competição e pressão. Era em um campo verde, cercada de alpacas, de amor e de propósito. Ela e Miguel se casaram na primavera seguinte, em uma cerimônia simples mas linda, realizada na própria fazenda. Lia foi a dama de honra, espalhando pétalas de flores silvestres pelo caminho. E quando Clara colocou o vestido de noiva, feito com lã de alpaca, naturalmente ela se viu no espelho e viu alguém que não reconhecia. Não porque fosse diferente, mas porque, pela primeira vez em sua vida, ela via alguém completo. Alguém em paz. 3 anos depois, na véspera de Natal, Clara estava na cozinha da fazenda, preparando o jantar de Natal enquanto Miguel e Lia decoravam a árvore. Ela ouviu a risada de Lia ecoar pela casa, aquela risada que havia aprendido a amar profundamente. Ouviu a voz de Miguel cantarolando uma música natalina, desafinado e feliz. E, no seu colo, dormia Helena, sua filha recém-nascida, nomeada em homenagem à mãe de Miguel. Uma menina que havia chegado naquele Natal, trazendo ainda mais magia àquela casa. Clara olhou pela janela e viu as alpacas descansando nos campos nevados. Viu as luzes quentinhas penduradas nas árvores. Viu o céu azul profundo do amanhecer de Natal, aquele mesmo azul que havia começado tudo. E ela entendeu, finalmente, o que sua mãe sempre havia tentado lhe ensinar. O Natal não era sobre perfeição. Não era sobre ter tudo planejado. Era sobre estar com as pessoas que você ama, em um lugar que se sente como lar, celebrando a coragem de acreditar que a vida pode ser melhor. Era sobre transformar fios em histórias. Era sobre tecer esperança, fio por fio. E era sobre saber que, não importa quanto escuro fique, sempre há uma luz esperando para nos guiar de volta para casa. Epílogo. 5 anos depois, a Fazenda Estrela do Norte havia se transformado em um destino turístico conhecido em todo o Brasil. Não era um lugar de luxo ostentoso, mas de luxo genuíno, o luxo de produtos feitos com amor, com sustentabilidade, com propósito. As peças de Clara eram vendidas em lojas de todo o país. Mas o mais importante era que cada peça levava consigo a história da fazenda, a história de Miguel e Clara, a história de um Natal que mudou tudo. Lia, agora uma adolescente, ajudava a mãe, sim, ela chamava Clara de mãe, com os designs. Ela tinha talento para isso, herdado tanto de Clara quanto de Miguel. E Helena, a filha pequena, crescia cercada de alpacas, de criatividade, e de um amor que era visível em cada gesto, cada palavra, cada momento. Na noite de Natal daquele ano, a família estava reunida na varanda, vendo o pôr do sol tingir o céu de cores impossíveis. Miguel abraçava Clara pela cintura. Lia estava ao lado deles, segurando a mão de Helena. E as alpacas, como sempre, descansavam pacificamente nos campos. Você se arrepende? Perguntou Miguel para Clara. De ter deixado a vida grande da cidade? Clara sorriu, aquele sorriso que Miguel aprendeu a amar mais do que qualquer coisa. Nunca. Porque eu descobri que a vida grande não é sobre o tamanho do lugar. É sobre o tamanho do amor que você sente. E aqui eu tenho tudo. Miguel a beijou suavemente. E, naquele momento, sob as estrelas de Serra Branca, cercados pelo amor de uma família que haviam construído com suas próprias mãos, eles entenderam que haviam encontrado algo que muitas pessoas passam a vida inteira procurando. Eles haviam encontrado casa. Não era um lugar. Era um sentimento. Era estar com as pessoas certas, fazendo o trabalho certo, no tempo certo.
Era magia. Era Natal. Era amor. E era para sempre. E assim, entre neve tardia, reencontros inesperados e um amor que se costurou fio por fio, a jornada deles chega ao fim, mas a emoção permanece com a gente por muito mais tempo. Se você sentiu seu coração aquecer em algum momento desta história, eu te convido com muito carinho a se inscrever no canal. Aqui, cada semana traz novas tramas cheias de amor, superação e aquela magia que só histórias profundas conseguem despertar. E se esta história tocou você, compartilhe com alguém especial. Talvez seja exatamente o tipo de conforto que essa pessoa precisa hoje. Agora me conta nos comentários, qual parte dessa história mais mexeu com você? Foi algum gesto de amor? Um momento de coragem? Ou aquela viradinha emocional que você não esperava? Vou adorar ler sua resposta. Obrigado por estar aqui, e até a próxima história.